O Evangelho segundo Marcos, capítulo 11, do versículo 12 ao 14. Depois nós vamos ler do 20 ao 24, que diz assim a palavra de Deus. No dia seguinte, quando saíram para Betânia, teve fome, e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: Nunca, jamais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Agora, nós vamos fazer a leitura do versículo 20 ao 26. E, passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então, Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoastes secou. Ao que Jesus lhes disse: Tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes. Isso é o Evangelho segundo Marcos, capítulo 11. A gente está lendo agora do versículo 23. Porque em verdade vos afirmo, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso, vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. E, quando estiverdes orando, se tende alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Eu vou pedir que nosso obreiro Sandro nos conduza em uma oração pela palavra, para que Deus quebrante os nossos corações mediante a sua santa escritura. Grande e eterno Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, ó Pai, nós te bendizemos, te glorificamos, porque sabemos o Deus ao qual o Senhor é para com as nossas vidas. E nesse momento te pedimos, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que o teu Espírito Santo possa trabalhar em nossas vidas através da palavra a qual vai ser ministrada, para que nós possamos não apenas entendermos, compreendermos, mas, segundo a tua graça, ó Pai amado, ela possa se tornar uma realidade em nossas vidas. Nós possamos viver segundo os teus estatutos, os teus ensinos, porque sabemos que é tudo para a tua glória, Senhor amado. Por isso, abençoa o nosso pastor Adalberto Júnior, nosso presbítero Éder, os demais irmãos ou irmãs que estiverem nos acompanhando, que nós possamos sermos iluminados através da tua palavra, através do Espírito Santo, ó Pai. Eu te peço isso, Senhor, e total glória nós dedicamos ao Senhor, porque sabemos que é a tua graça que nos proporciona esse momento de podermos estarmos juntos para aprendermos mais da tua palavra, Senhor. É assim que nós te pedimos, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, e de antemão já te agradecemos por tudo. Amém e amém. Amém.
Bem, irmãos, aqui esse texto é um texto muito curioso, porque o que Jesus Cristo faz com essa figueira é algo que é difícil de compreender. Porque veja, no Evangelho segundo Marcos, capítulo 11, a partir do versículo 12, veja o que acontece. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Então aqui, Jesus Cristo cansou, chegou numa situação onde ele queria comer alguma coisa, estava com fome. Mas observe a continuação. E, vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: Nunca, jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Depois do versículo 20, Jesus volta, né, já de manhã, né, e passando eles pela manhã, viram a figueira, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoastes secou. Ao que Jesus lhe disse: Tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte: Ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que se diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto pedirdes em oração, crede que recebestes, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Primeira questão que a gente tem que refletir aqui é por que Jesus Cristo, com fome, foi até a figueira, se não era tempo de figos, não estava no período dos figos, mas Jesus Cristo foi até a figueira. A figueira tinha uma boa aparência, pelo que se percebe aqui. Suas folhas chamavam a atenção. Era como se, de fato, tivesse algo a oferecer de fruto ali. Mas era apenas aparência. Não tinha nenhuma fruta para que o Senhor saciasse a sua fome. Isso deixou Jesus Cristo indignado e amaldiçoou a figueira. E quando Pedro passou de volta, os discípulos com Jesus viram que a figueira tinha secado até a raiz, murchou completamente. Primeiro, a figueira não sabe o que está acontecendo, ela só cumpre o período das estações e ela não tem racionalidade, né, para entender ali que, nossa, o mestre está passando, deixa eu produzir um fruto aqui para que ele se alimente. Porém, precisamos considerar que Jesus Cristo nunca fez nada sem que isso trouxesse grande lição para o seu povo. Então, Jesus Cristo usou a figueira apenas como uma ilustração viva do que acontece conosco. É como se fôssemos figueiras de Deus, os quais devemos dar frutos para o Senhor. Mas quais são os frutos que o Senhor quer de nós? Bem, nós podemos pontuar diversas coisas.
Por exemplo, vamos questionar aqui, né? Quais são os frutos que Deus espera de nós? Deus ele se satisfaz, se deleita em que frutos que vêm de nossa parte? Presbítero Éder, obreiro Sandro, digam aí um fruto ou vários que nós damos, né, através de nossa vida, que Deus se agrada. Amor para com o próximo, Isso. Júnior? É, E principal para fruto, os né? outros. Agora, bem É, interessante aí, você falando aí, que Jesus ele sabia que não era a estação dos frutos. E mesmo assim ele foi querer cobrar e requerer de uma coisa que ele sabia que não ia ter. É bem interessante isso. Né? Vou esperar você falar então, mais para a gente aprender mais. beleza. Mas Então, o amor para com o próximo é um dos fundamentais, né? O maior é, fruto que até o apóstolo fala que todas as coisas irão cessar, né? E é, não permanecer o amor. Quer dizer, um dos é, maiores frutos é o amor. Tendo um é, amor, geralmente os demais frutos eles vão surgir. é verdade. E nesse texto, tu consegue, nessa parte que nós lemos, dá para perceber se esse fruto do amor é requerido pelo Senhor? Ou no texto aí Não, não fala do não amor? fala sobre o amor, né? Como? Fala. Você tem que ter o cuidado, né? No que Deus requer da gente. É, Vamos ele lá. está pedindo o que aí? Ele está dizendo que os discípulos devem fazer o quê? Dá frutos. Aqui, se você observar, o versículo, ele começa dizendo aqui no 22, tende fé em Deus. Então, ele está falando da fé que nós precisamos ter em nosso Deus. Quando nós honramos nossa fé, quando nós colocamos ela em prática, isso é um fruto, né? E ele vai dizendo assim, ó, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que se diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo o quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Então aqui é como se Jesus Cristo estivesse dizendo, olha, Sandro, Júnior, Éder, você que nos ouve, é como se ele estivesse dizendo que a nossa comunhão com ele, a nossa confiança nele, a nossa segurança nele, a nossa ousadia nele, o nosso amor para com ele, o nosso apego para com ele, é o fruto que nós precisamos entregar a ele. Porque quando você não tem fé em Deus, você desonra a Deus. Você nega o cuidado, o amor do nosso Deus. E o que Cristo está exigindo do seu povo aqui é justamente essa confiança. Olha, Senhor, tem algo muito grandioso na minha vida que está atormentando, que está atrapalhando o nosso desenvolvimento, atrapalhando o nosso crescimento espiritual. Senhor, tem misericórdia. E aí Jesus Cristo disse: olha, ore a Deus com fé. Não haverá montanha neste mundo que não seja arrancada do vosso meio. Vocês poderão seguir em frente. Vocês poderão continuar a caminhada de vocês, sem que nenhuma muralha, nenhuma montanha atrapalhe o caminhar de vocês. Mas essa oração que nós fazemos, Jesus Cristo diz que ela tem que ser com fé. E o que é uma oração com fé, segundo o que Jesus Cristo está passando aqui para nós? É uma oração que nós fazemos sem duvidar, crendo que Ele é poderoso o suficiente para fazer isso. Só que Jesus Cristo ainda vai além. Jesus Cristo não quer somente que a gente pense que Deus é poderoso para fazer. Jesus Cristo quer que a gente creia que Ele já está fazendo, que Ele já fez. Veja o que diz o 24. Por isso,
vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e assim e será assim convosco. Então, esse é um fruto que nós devemos dar ao Senhor. Essa confiança, essa segurança. Se o que nós estamos pedindo serve para o seu reino, serve para o nosso desenvolvimento, o nosso crescimento em Cristo, temos que crer que já recebemos. Não é a questão de, nossa, quando é que isso vai acontecer? Não, Senhor, eu já sei que aconteceu, já sei que está conosco. O que é que acontece quando nós vivemos, pronto, a gente sofre algo hoje e a gente se sente muito mal, não é? Algum acontecimento ruim veio sobre nós e a gente naturalmente se sente mal. Passou esse acontecimento, daqui uma semana a gente lembra desse acontecimento. Quando a gente lembra desse acontecimento, o que acontece conosco? Imagine que a gente está conversando, todo mundo agradável e tal, parou a conversa. Aí eu paro e penso, eita, rapaz, aquilo que aconteceu, bicho, comigo. E quando eu penso, como é que eu me sinto? Eu continuo me sentindo bem, tranquilo na conversa ou Geralmente não, né? não? A Afeta a pessoa. lembrança a lembrança que nós temos do que aconteceu de ruim faz com que a gente se sinta ruim, mesmo sabendo que não está acontecendo. Já aconteceu, é passado. Porém, esse passado ele se torna tão poderoso, né, na nossa vida que ele faz com que a gente se sinta mal, como se tivesse acontecendo novamente, sendo que já passou. Isso daí é porque o nosso cérebro ele não tem distinção de tempo, de época. Se a gente lembra de uma coisa ruim que aconteceu há 1 ano, 2 anos, o cérebro entende. Se a gente fica pensando nisso, ele entende que a gente está passando de novo por aquilo. Então, os hormônios que foram liberados no nosso corpo, na nossa mente, pelo sentimento que a gente teve lá atrás quando aconteceu, esses mesmos hormônios são liberados de novo. Porque o cérebro, ele age, né, quando você se sente mal pelas lembranças, ele entende que você está passando de novo por aquele sofrimento. Aí a gente sofre 2 vezes, sabe? E o que Jesus Cristo está dizendo aqui é como se Jesus Cristo realmente quisesse que a gente passasse a se sentir bem nessa confiança com Deus. Porque se da mesma forma quando que a gente pensa em coisas ruins no passado e a gente se sente mal, quando a gente pensa em coisas boas do passado, o cérebro também libera os hormônios, dopamina, né? Para que a gente se sinta feliz, prazeroso, como se estivesse repetindo nesse momento aquilo que a gente viveu de bom lá atrás. E o que Jesus Cristo está querendo estimular, certamente aqui, é essa sensação de prazer em Deus, de saber que Deus já está agindo em nossa vida. Não é que ele vai agir no futuro e tal. Ele já está agindo. Quando a gente começa a orar, a coisa já está acontecendo. Porque Deus ele não prometeu que se a gente bater, ele vai abrir. Então, quando a gente bate, Deus já abre. Então, ele já está agindo na nossa vida da forma dele. E a gente precisa desfrutar dessa verdade, dessa realidade. Aí, o que é que Jesus Cristo disse? Olha, quando você orar, ore com confiança, crendo que já recebeu, e será assim convosco. E de fato, mesmo que os seus olhos não consigam enxergar a coisa acontecendo, os seus sentimentos começarão a desfrutar pelo fato de você já estar pensando nesse acontecimento como que sendo real na sua vida. Então, é uma relação entre Deus e a nossa alma, entre Deus e o nosso cérebro. Nós precisamos estimular os nossos cérebros às lembranças,
e as coisas que nós ansiamos no futuro como que sendo reais em nossa vida, as lembranças boas e as coisas boas que nós ansiamos para o futuro. À medida que a gente se concentra nessas coisas, a ansiedade diminui, a depressão vai se esvaindo e nós vamos nos alegrando no Senhor. Isso nos alegra. Essa é uma das relações que nós devemos ter com o Senhor. Quando o Senhor nos visita, Ele quer ver como está o nosso ânimo, a nossa confiança, em que nós andamos pensando, qual é a segurança que nós temos de que, de fato, as promessas de Deus se cumprem em nossas vidas. Então, Ele nos visita em busca desses interesses, desses frutos que dizem respeito à nossa comunhão com o Pai. Mas Jesus Cristo também fala de outros frutos da figueira, que é o perdão, né? Que foi no caso que o obreiro santo falou. O amor está relacionado ao perdão. E Jesus Cristo ele diz aqui no versículo 25 e 26: E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se não perdoardes, veja aqui a maldição. A mesma maldição que recaiu sobre a figueira sem frutos, recai sobre o cristão sem perdão. Mas, se não perdoardes, também vosso Pai Celestial vos perdoará as vossas ofensas. E aí, a consequência será a gente murchar desde a raiz até as folhas. Nós não podemos chegar diante do Senhor vazios, sem confiança, sem esperança, sem uma fé viva de que Ele atende nossos clamores, de que Ele está atento às nossas súplicas. Não podemos nos achegar ao Senhor com uma fé corrompida ou com uma fé deficiente. Temos que crer de fato que o Senhor já está agindo. E não podemos também ir ao Senhor com mágoa no coração, rancores ou qualquer coisa semelhante que esfrie nossa comunhão com os nossos irmãos ou com as pessoas que um dia já nos feriram. Não importa o E, que elas fizeram conosco. A ô, única Jesus, coisa. Oi. e interessante é que a gente vê Cristo repetir várias vezes essa questão É, do ou você perdoa ou o ou Pai Deus não lhe não lhe perdoa. perdoa. Na É, oração do Pai Nosso, isso. perdoe assim como o Pai vos perdoa. E Verdade. também lá na parábola acho que é o cobrador incompassivo, né? É, Que aham, não perdoa aquilo que devem a ele e busca é. perdão e aí é jogado na cadeia, não é isso? Isso, justamente. Deus, ele abomina isso. Até porque, se ele nos perdoou, né, como nessa mesma parábola diz, de uma dívida tão horrenda e eterna, quem somos nós para guardarmos rancores, mágoas de pessoas que nos ferem de pecados muito inferiores aos que nós temos cometido constantemente diante do nosso Deus? Então, a paciência que Deus tem conosco, Ele quer que nós tenhamos com o próximo. Não é a caridade, o perdão, o amor. E aí são esses frutos. Caso contrário, Ele fará o que Jesus Cristo fez com essa figueira. E o fato da figueira não dar frutos, ou não estar num tempo de frutos, é como se Jesus Cristo quisesse dizer que ele não vai aceitar desculpa nenhuma nossa. Ah, não, senhor, mas é porque estava doendo demais. Ah, eu não estava no tempo. Ainda não era minha hora. Ah, senhor, queria eu estar preparado. Tipo Pedro, né? Quando Jesus Cristo, quando ele disse, Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão? Aí Jesus, 7 vezes? Aí Jesus Cristo, 70 vezes 7. Ah, então aumenta a nossa fé. Aí Jesus Cristo diz o que para Pedro?
diz, olha, e conta uma história, uma parábola, onde mostra que o servo deve obedecer ao Senhor incondicionalmente, não é? Que se Jesus Cristo mandou, ele tem que fazer. Não é questão de fé. Que Jesus Cristo só, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão dizer a essa árvore aqui, vai para o mar, e ela vai obedecer. Então, por menor que seja a sua fé, você tem poder de perdoar. Só basta querer obedecer. Então é questão de obediência. E aqui, nesse relato, o que Jesus Cristo está dizendo é isso. Olha, você é minha figueira e eu vou buscar frutos a qualquer momento. Não adianta você justificar que não está preparado, que não é o tempo e que o Senhor tem que dar um tempo para mim. Que não adianta. Ele vai buscar os frutos e ele quer encontrar. Por isso que nós não podemos ficar adiando perdão, não é? Adiando a nossa confiança em Deus, adiando nossas orações, porque o Senhor quer que a gente dê fruto a tempo e fora de tempo. A figueira foi apenas uma ilustração para mostrar o quão o Senhor espera de nós frutos. Afinal de contas, quem nos plantou foi Ele, quem nos adubou foi Ele, quem nos agoa constantemente é Ele, quem nos poda é Ele. Então nós temos todos os motivos para dar frutos, né? Se não dermos, aí vamos ter que responder diante dele, tá? Vamos orar ao nosso Deus, né? Nós passamos 1 minuto da nossa reunião. Aí eu pedi ao presbítero Éder que nos conduza nessa oração. Pai Santo, Deus bendito, louvamos o Teu nome, ó Pai, pelo Deus que o Senhor é, ó Pai, que é misericordioso para conosco, ó Pai, mesmo a gente sendo desobedientes, negligentes, ó Pai, faltando com o nosso dever, o Senhor ainda tem misericórdia, ó Pai, de nós e tem nos preservado, Senhor. Amém. Que o Senhor, ó Pai, não faça conosco, assim como Cristo fez com a árvore, de, ó Pai, amaldiçoá-la, ó Pai. Que o Senhor nos ajude através do Teu Espírito Santo, para que possamos dar frutos verdadeiros, ó Pai, Amém. de perdão, de amor para com o próximo, de perdoar as ofensas do próximo, ó Deus, e de que, ó Pai, possamos sempre estarmos buscando maior intimidade contigo, Senhor, Amém. em oração, para que, ó Pai, tudo que nós viermos a te pedir, ó Pai, o Senhor possa estar nos concedendo, ó Pai, assim como lemos na tua palavra hoje, ó Pai. Amém. Louvamos o teu nome e te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, Jesus. Amém. Amém. Pronto, irmãos, obrigado pela participação. Alemão só de boa ali. Eita, vida massa, alemão. Isso não é trabalho, não, é emprego. Olha, O cara ganha para aprender a palavra de Deus, tá doido aí, Ah, tá mal. ficou massa a escolinha de Ione, visto que ele fez. Tá linda demais lá. Lindo demais. Ione deve estar nas nuvens. Pois Deus abençoe vocês, amores. Até amém, meu mais. irmão. Amém, amém. Tchau. Aqui sumiu minha imagem, ficou só o símbolo aí da Agrestina, não sei porquê. Mas a tua voz é voz de trovão. Dá pra. Pelo menos a voz dá para escutar, né?